Fale assim comigo: Espírito Santo, faça fluir o entendimento desta mensagem no meu coração. Tire agora toda outra preocupação e me faça focar, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir o Evangelho. Amém, amém. Eu vou trazer hoje um dos entendimentos mais profundos que você já recebeu até hoje sobre Reino, Jesus, Evangelho. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5. Faça uma respiração mais profunda. Oxigene seu cérebro. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de essa nova aliança é a graça, não da letra, mas a aliança da letra é a lei, porque a letra, mas o Espírito. E se o ministério da morte, e aqui então Paulo começa a falar da lei, dos 10 mandamentos, diga 10 mandamentos. Paulo está chamando os 10 mandamentos de ministério da morte. Se o ministério da morte gravado com letras em pedras, quem se lembra que Deus escreveu os 10 mandamentos nas tábuas da lei, na pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem olhar para o rosto de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação, agora ele chama a lei, os 10 mandamentos de condenação, foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. É graça, nós somos a justiça de Deus em Cristo. Porquanto na verdade o que outrora foi glorificado neste respeito já não resplandece diante da atual, diga, sobre-excelente glória. Queridos, a graça ela é uma sobre-excelente glória, porque se o que ia embora, o que desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Amém? Amém? Levante a sua mão para mim, ore por mim, ore para que Deus me conceda a graça. Vamos orar, peça que o Espírito Santo me use para falar ao teu coração, aos que estão assistindo. Senhor, esse é um momento tão maravilhoso, traz a revelação, nos prepara em tudo no Espírito, e em nome de Jesus, Senhor, que da minha boca só saia aquilo que vem do teu altar, que o Senhor bloqueie toda a ação contrária à tua vontade, aqueles que me assistem, os que estão aqui, venham pleno entendimento, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, queridos, glória a Deus. Amados, foque muito agora aqui, foque muito nesse altar. Eu quero falar um pouco com vocês hoje de dois momentos: o momento do Éden e o momento em que aquele povo de Israel, que ficou 400 anos escravo no Egito, eles saem do Egito para ir para Canaã. E no momento que Deus abre o Mar Vermelho, quem lembra que Deus abriu o Mar Vermelho? A primeira coisa que acontece, eu quero ler muito rápido isso, Êxodo 14:11 vai dizer: disseram a Moisés, será que por não haver sepulcros no Egito, aqui é antes de abrir o Mar Vermelho, que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Eles tinham acabado de sair do Egito, agora eles estavam diante do Mar Vermelho, e os egípcios correndo atrás, o mar fechado na frente. Foi a primeira murmuração. Nisso é que te dissemos, deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios que morrer no deserto. Moisés porém respondeu ao povo: não fiquem com medo, se aquietem e vejam o livramento que hoje Deus fará. E realmente Deus faz, e Deus abre o Mar Vermelho. Agora em Êxodo 15:23, o Mar Vermelho tinha acabado de abrir, eles viram algo que nunca ninguém viu. Eles passaram no mar e agora uma nova murmuração. Afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara porque eram amargas, por isso chamam Mara. E o povo murmurou, diga murmurou, contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou Moisés nas águas, e as águas ficaram doces. E agora no 27 vai dizer que Deus deu para eles fontes de água e 70 palmeiras, mais uma bondade de Deus, mesmo diante da murmuração. Agora você vai ver em Êxodo 16, eles começam a reclamar de fome,
Partiram de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. E pode passar. Toda a congregação de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor lá no Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxesse a esse deserto para nos matar de fome com toda essa multidão. 4. Então disse o Senhor a Moisés: eis que farei chover do céu pão, e o povo sairá, colherá diariamente. Você vai ver agora que Deus manda o maná mesmo diante da murmuração. Agora em Êxodo 17, no versículo 1, outra murmuração, a falta de água. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel, sim, fizeram suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim. Não tinha o povo água para beber. Contendeu, agora eles não murmuraram, quiseram sentar o pau em Moisés, briga. O povo com Moisés e disse: dá-nos águas para beber. Respondeu Moisés: por que vocês estão brigando comigo? Por que tentais ao Senhor? 3. Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste isso? Versículos 5 e 6, você vai ver agora uma resposta de bondade. Respondeu o Senhor a Moisés, pode passar, versículo 5, leva contigo a mão, o bordão com que feriste o rio e vai. Olha o que acontece no 6, eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Irmão, me parece que para toda murmuração, que para toda reclamação, quem sabe aqui que murmurar é pecado, que Deus odeia murmuração, o diabo ama a murmuração, mas para cada reclamação, para cada murmuração, para cada pecado, preste bem atenção nisso, não deixe o diabo te trazer sono. Tiver com sono, soque seu rosto, faça alguma coisa, mas não durma hoje. Parece que para cada murmuração Deus respondia com bondade, para cada murmuração Deus respondia com amor, para cada reclamação e pecado Deus respondia com mais bondade. E nem um único homem de mais de 3 milhões morreu saindo do Egito até esse momento que nós lemos aqui. Nós estávamos em Êxodo 17, fale Êxodo 17. Você vai ver que todo pecado, murmuração, em vez de Deus fulminar aqueles murmuradores, Deus dava graça, milagre, suprimento, água, comida, e ninguém morreu. Agora nós vamos chegar num capítulo de Êxodo, e Deus estrategicamente chama Moisés. Moisés sobe no monte, e Deus agora ele prova, diga prova. Você vai ver agora que Deus prova o coração deles, e Deus fala assim: então eu vou dar para vocês uma lei, para vocês seguirem. E ao invés de eles falarem: nós não queremos lei porque nós não conseguimos, nós queremos continuar andando na sua bondade, Senhor, que nos trouxe até aqui, na sua graça, eles vão agora, você vai ver, se encher de orgulho e dizer: tudo que Deus falar, cada lei que Ele der, a gente cumpre. Êxodo capítulo 19, perceba que até aqui ninguém morreu, a murmuração não trazia morte, cada murmuração tinha um milagre, mas agora o povo respondeu a Moisés, leia comigo: tudo que o Senhor falou, faremos. Diga isso de novo: tudo que o Senhor falou, faremos. Parece algo bonito, irmão, parece algo ligado a uma obediência, mas isso é um orgulho. Eles estavam dizendo: nós não queremos mais a tua bondade que nos trouxe até aqui, nos deu uma lei. Assim como eles não queriam mais Samuel, eles queriam um rei humano. Eles não queriam mais Samuel, o sacerdote, eles queriam lá na frente um rei humano. Agora eles não queriam mais a bondade de Deus, eles pediram uma lei. E eles falaram: nós vamos cumprir tudo. Diga, cumprir tudo. O que Deus determinar. Olha a resposta de Deus agora já, quando eles falam isso. Veja os versículos 12 e 13 desse mesmo capítulo. Deus fala para Moisés: agora é o seguinte, marca limites ao povo dizendo: guardai-vos de subir no monte. Esse monte era o Sinai, guarda bem isso. Sempre que você vê Sinai na Bíblia é lei, nunca queira ir no Sinai. Sinai é lei. Nós não somos a igreja do Sinai, nós não temos nada a ver com Sinai, nós temos a ver com Sião. Amém? Eu vou te explicar isso. Guardai-vos de subir no monte, Deus fala. Não toques nem no limite do Sinai. Todo aquele que tocar o monte será... Veja, eles murmuravam, contendiam, reclamavam pecado e tinha misericórdia. Agora Deus fala: se chegar aqui perto eu mato.
Versículo 13: mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado, qualquer que seja, até animal, quer seja homem, não viverá. Não viverá, diga não viverá. Olha o que Deus fala. Moisés, eles querem a lei, eu vou dar a lei para você. A partir de agora, se qualquer um deles chegar perto de mim aqui, morre. Por quê? Fale assim comigo: a lei traz morte. Diga assim: a lei mata. Queridos, ali em Êxodo 19 que você viu, no capítulo seguinte é Êxodo 20, Deus dá a lei, os 10 mandamentos. Então você vai ver que depois aqui desse capítulo 19, no 20 Moisés sobe e Deus dá as 2 tábuas da lei. A lei foi marcada em pedras, amém? Presta atenção nisso. E agora de Êxodo 19 e 20 até o capítulo 24, Deus só dá leis, 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 leis. Uma coisa importante para nós entendermos são os 10 mandamentos. Eles são essa lei que Paulo fala contra. Todos os outros mandamentos, que são chamados de lei cerimonial, diga assim comigo: lei cerimonial. Queridos, lei cerimonial eram as festas, eram o tabernáculo, eram outras leis. Paulo não fala contra essas leis, a lei cerimonial. Ele fala contra a lei dos 10 mandamentos. Foi essa lei que chegou trazendo, diga comigo, morte. Irmãos, depois de eles ouvirem 5 capítulos de lei, de tudo que Moisés anunciou, eles deveriam falar: olha, Moisés, a gente não consegue, nós queremos continuar andando na misericórdia de Deus. Mas passa Êxodo 19, 20, 21, 22, 23, 24, eles ouvem todas as leis, e depois de ouvir tudo, ao invés de falar: Senhor, a gente não consegue, nós queremos a tua bondade, a tua graça, olha o que eles falam. Êxodo 24, versículo 3: veio pois Moisés e referiu ao povo, isso aqui é lei, todas as leis, todas as palavras e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse, leia comigo bem forte, tudo que falou o Senhor faremos. Eles deveriam dizer: Senhor, quando Moisés apresentou tudo isso para eles, os 10 mandamentos, o primeiro qual era? Não adorarás nenhuma imagem além do teu Deus, não farás imagem, adorarás somente ao Senhor, não furtarás, não matarás, e por aí vai. Ao ouvir isso, eles deviam dizer: Senhor, a tua graça nos trouxe até aqui, nós queremos continuar nela. Mas eles preferiram, escute isso, ser abençoados pela performance deles e não pela bondade de Deus. A escolha deles agora é: nós queremos te obedecer, nós damos conta disso, nós damos conta das 613 leis que o Senhor determinou e mais os 10 mandamentos. Eles preferiram ser abençoados pela bondade deles e a performance deles. Vocês vejam, diga assim comigo, até Êxodo 19, fala mesmo, fala assim: não teve morte, e para todo pecado de murmuração, para todo pecado, diga assim, Deus respondeu com bondade. Você leu isso, não leu? Murmurou que não tinha água, vem água. Murmurou que não tinha pão, te abro o céu. Murmurou que saiu do Egito, abro para você o mar. Murmurou não sei o que lá, te envio codornizes. Mas agora vem a lei, e novamente Deus tinha trazido eles até o Sinai. Então veja, da saída do Egito, aí Mar Vermelho, murmuração, até o capítulo 19, era graça, era bondade. Mas agora Deus fala: não se aproximem mais de mim. O que Deus falou? Repita: não se aproximem mais de mim. De Êxodo 24, que eles falaram, vamos cumprir tudo, até o 32, tem mais leis. Fala, mais leis. Fala, mais leis. E em Êxodo 32, você vai ver que Moisés, ele está novamente no monte, e Deus está falando com ele. Olha o que acontece quando ele demora 40 dias no monte, presta bem atenção aqui. A gente saiu agora de Êxodo 24, estamos em Êxodo 32, versículo 1.
Mas vendo o povo que Moisés demorava para descer do monte, que monte? Fale, Sinai. Acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Ele estava lá no monte Sinai. Disse-lhes Arão: tira argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, filhos e filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas argolas e trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro, uma imagem de idolatria, e fez dele um bezerro fundido. Então toda a congregação, milhões de pessoas, o que eles falam? São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram do Egito. Veja, irmãos, Moisés tarda, e Moisés não descia do Sinai, e agora eles criam uma imagem, diga, era um bezerro. Eles se prostram diante de uma imagem de ouro, e eles falam: foi esse bezerro aqui que nos tirou do Egito, e não mais aquele Deus. Então já era a quebra do primeiro mandamento, dos 613, eles já não conseguiram obedecer. Não farás imagem e adorarás a outros deuses no meu lugar. Eles que se gabavam, eles que queriam a lei, já no primeiro mandamento, eles já pisaram na jaca. Aqui já era, eles já não conseguiram obedecer. Moisés está lá no monte, amém? E o povo adorando o bezerro. Quando Moisés, Deus fala, ó, eles estão adorando já um bezerro lá. Quando Moisés desce do monte que ele recebeu as tábuas da lei, ele quebra as duas tábuas. E olha o que acontece, Êxodo 32, 28. E fizeram os filhos de Levi, segundo a palavra de Moisés. E naquele dia morreram 3.000 homens. Fale assim comigo, naquele dia morreram 3.000 homens. Então veja, quando Moisés vem descendo, trazendo a lei, eles já estavam adorando um bezerro, eles já quebram o primeiro mandamento. Eles tinham pecado, mas eles tinham pecado até aqui, não tinha acontecido nada. Mas agora é o primeiro pecado depois que eles quiseram a lei. E quantas mil pessoas morreram? 3.000 pessoas, fale 3.000 pessoas, no pé do Monte Sinai. Fale assim, morreram. Por quê, querido? Porque a lei traz morte. Êxodo 32, agora versículo 33. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Antes pecavam, tinham amor. Antes pecavam, tinham misericórdia. Antes pecavam, tinham a bondade. Agora eles pecam e Deus fala: quem pecar eu mato. Olha o que fala agora o versículo 35. Feriu pois o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro que Arão fabricara. Feriu pois o Senhor ao povo. Mais morte, diga comigo, mais morte, porque a lei traz morte. Queridos, a lei, ela veio para nós enxergarmos que nós precisamos de um Salvador. Deus, nós não damos conta de cumprir tudo isso que o Senhor está falando. Então, que nós precisamos de um homem que cumpra. Nós precisamos de um Salvador. Sabe o que é o pior, queridos? Até hoje tem muito lugar ainda pregando sobre a lei. Até hoje muitas pessoas são ensinadas ainda a obedecer à lei. Quando eu falo lei, não é a lei cerimonial, são os 10 mandamentos. E não entendem que precisam de um Salvador, Jesus Cristo. Agora, fala para o teu irmão assim, agora, nós vamos ver o oposto da lei. Você tem medo de falar que seu irmão é bafo, é o que é corona? Fala para o seu irmão, nós vamos ver o oposto da lei. Quem está comigo aí? Quem está comigo, fique de pé. Quem está comigo, dê uma palma. Quem está comigo, dê 2. Quem está comigo, dê 3. Deus abençoe você, pode sentar. Você vai pirar com isso agora. Eu estou falando de lei. Quando Jesus veio, Jesus não trouxe a graça no seu nascimento. Não. A graça começa após a cruz, e principalmente quando no cenáculo, após 40 dias, o Espírito Santo desceu. Ali nasceu a graça.
Eu falava ontem, quando os discípulos se converteram? Os discípulos não se converteram até Jesus morrer. A conversão deles veio no cenáculo, na descida do Espírito. Ali nasceu a igreja, ali eles entenderam a morte, porque a salvação só vem por receber Cristo. Eles não entendiam a cruz e a salvação. A igreja, guarda isso, a igreja e a graça nasceram no derramar do Espírito no cenáculo. Após 40 dias, como línguas de fogo, veio o Espírito Santo. Quem lembra disso? Diga assim: no cenáculo, fala forte, quando veio o Espírito, nasce a graça. Diga o Evangelho da graça. Olha que loucura, Atos 2:41. Então os que lhe aceitaram, depois que eles receberam o Espírito, Pedro saiu pregando, e os que aceitaram a palavra foram batizadas, havendo um acréscimo naquele dia de 3.000, não que morreram, mas que agora foram batizados, viveram, tiveram seus nomes escritos no livro da vida, e tiveram agora a vida eterna, e saíram da morte para a vida. Sabe por quê? A lei, quando foi dada, 3.000 morrem, mas quando vem a graça, 3.000 agora recebem vida e se batizam, pelo poder da graça, do sangue, do Cordeiro, da cruz de Jesus Cristo. Coincidência? Pastor Pedro que gosta dos números. 3.000 morrem quando é dada a lei, 3.000 vivem quando é dada a graça. Amém? Diga assim: 3.000 viveram. 2 Coríntios 3:6. Olha o que diz a palavra: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Diga assim: eu sou ministro do Espírito. Diga: não sou ministro da lei. Fala assim: a letra mata. A lei de Moisés mata, irmão, mas o Espírito vivifica. Olha o que fala o 7, vamos ler de novo. E se o ministério da morte, lembra que a lei chegou trazendo morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, tinha a sua glória até, mas quanto os filhos de Israel não podiam fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? O Espírito desce, começa a graça. O Espírito desce, começa a graça. O Espírito desce, 3.000 vivem. A lei desce, 3.000 morrem. Ele fala aqui que nós somos ministros, me dá meu celular por favor, que nós somos ministros da graça, do Espírito e não da lei. Fala para o teu irmão: você é um ministro da graça e não da lei. Fala para você mesmo: eu sou ministro da graça, do Espírito. Amém? A minha pergunta para você é: eu vivo trazendo condenação e culpa sobre os outros? Eu vivo trazendo condenação e culpa sobre mim? Ou eu trago sobre mim perdão e graça? Às vezes eu mesmo me trato com condenação, eu me trato diante dos meus pecados com culpa. Nem diante dos pecados, tem coisas que você fez, ou que você não fez, tem coisas que você não fez, você deveria ter feito, e você se culpa. Sempre que você se culpa, você está trazendo a lei de volta. Quando eu trago a lei de volta, vem morte ou vem vida? Sempre que você se condena, sempre que você se acusa: eu fiz errado com ele, deveria ter trabalhado melhor, deveria já ter feito evangelismo, deveria já ter feito não sei o que, eu já deveria ter servido. Ok, você já deveria, mas não se condene. A condenação é a origem de 90 a 95% das enfermidades na vida das pessoas. Então eu quero falar algumas coisas para vocês. A primeira: a lei exige justiça do homem pecador. A lei exige justiça do homem pecador. A graça entrega a justiça de Cristo ao homem pecador. A lei exige justiça do homem pecador. A graça entrega a justiça de Cristo ao homem pecador. Na lei, Deus falou o quê? Deus falou assim na lei, lá em Deuteronômio, através de Moisés: se você pecar, eu vou visitar o pecado nos teus filhos até a 4ª geração. Na graça, em Hebreus, Deus fala: nunca mais eu me lembrarei dos teus pecados, e riscarei para sempre os teus pecados da sua face. Segundo, a lei, ela não é o conhecimento da justiça de Deus, mas ela é o conhecimento do pecado. Isso aqui é um pouco complexo para entender, e o Senhor vai te dar graça para compreender. Fale assim: a lei não é o conhecimento de como eu me torno justo diante de Deus, ela é o conhecimento do pecado. Irmão, você quer conhecer pecado? Ande na lei.
Você quer conhecer pecado? Vá em igrejas rígidas. Você quer conhecer pecado? Ainda Paulo fala isso, que a lei não tem poder contra a sensualidade. Quanto mais lei, mais prostituição. Quanto mais lei, mais pecado. Mas quanto mais graça, mais perdão. A graça é o caminho para a santidade. Fale assim: quanto mais graça, mais santidade. Diga: santidade. A lei foi feita para enxergarmos o nosso pecado, limitação, e não para nos ajudar. Paulo, nós não vamos ter tempo de nos aprofundar sobre isso, mas você vai ver o que ele fala agora. Ele fala assim: se eu não conhecesse a lei, eu não conheceria o pecado. Porque a lei, ela vem para trazer o conhecimento do pecado. Mais uma vez eu quero te dizer isso: ninguém morreu até o Sinai, mesmo pecando, porque eles andavam naquele tempo debaixo da bondade, debaixo da graça. Aliás, desde Adão, agora eu estou falando de Adão, agora eu estou falando do Éden, até o Sinai. Diga: Sinai. Querido, de Adão ao Sinai, o povo pecava, mas não tinha condenação pelo pecado. A partir do Sinai, pecou, morre. Murmurou, você vai ver que toda murmuração dali para frente que eles erraram, morriam 70 mil, morriam 10 mil, morriam sei lá quantas milhares de pessoas, exatamente porque estavam após a lei. Terceiro, essa graça nos transforma de dentro para fora. Oh, aleluia. Conhecer a graça, que você é perdoado, a graça te traz vitória, a graça vai te levar às suas promessas, a graça é a força para você andar em santidade. Diga assim: a graça me transforma de dentro para fora. Escuta o que eu vou te falar: nenhuma culpa ou condenação vem de Deus. Existe a palavra Satã e a palavra Ra-Satã. A palavra Ra-Satã não é só diabo no sentido de um demônio. Ra-Satã é o espírito de acusação. No grego, Ra-Satã é espírito de acusação. Veja, nenhuma acusação ou culpa que você sente vem de Deus. Se você está se sentindo culpado por uma coisa simples que você não fez, essa culpa é do diabo. Não aceite se sentir culpado. Cada vez que você sentir culpa ou condenação, você vai dizer: diabo, olha para Jesus, ele já é a culpa, ele foi a condenação, e eu sou livre por Jesus Cristo. As pessoas estão ficando doentes, porque elas não têm consciência que elas são perdoadas. As pessoas estão ficando doentes, porque elas não têm consciência que elas já são livres. Porque lei é condenação, e condenação mata. Fala comigo: condenação mata. O diabo tem trazido a lei para fazer as pessoas ficarem tristes, deprimidas, achar que sempre é mediante o esforço delas. Cuidado! Toda vez que é exigida a sua performance, você está voltando na lei. Eu faço, eu tenho fé, eu consigo, eu agi certo, eu mereço. Não é porque eu ajo certo, é por amor que Ele faz na minha vida. Amém? Amém? Cuidado quando a gente quer trazer de novo a performance, o fazer, o agir corretamente. Então, o diabo está usando essa condenação para fazer as pessoas ficarem doentes. Mas nenhuma condenação a mais sobre nós. Sabe por quê? Porque nenhum pecado pode ser punido duas vezes. Se Deus já puniu Jesus, não faz sentido agora Ele me punir porque eu pequei. Se você pecar, cuidado com a consequência do pecado. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Não é assim. Deus vai fazer maravilhas. Seus 2 barcos vão encher, como o de Pedro. E aí você vai ficar tão chapado com a unção, que você vai falar: Senhor, eu sou um pecador, eu quero me arrepender aqui, porque as tuas maravilhas vieram primeiro. Mas está escrito na Bíblia, está escrito antes da graça. Querido, diga assim comigo: eu não posso ser punido 2 vezes. Jesus já foi, então não há uma nova punição. Fala assim: Deus já colocou tudo sobre Cristo. Fala isso de novo: Deus já colocou tudo sobre Cristo. Amém? Amém? Bispo, e o pecado? O pecado foi colocado sobre Cristo. Tem pessoas que pregam assim, que o Espírito Santo ele é uma campainha dentro de você. Imagina você atribuir ao Espírito Santo uma campainha. Ou seja, toda vez que você errar, ele...
Alguém já ouviu falar sobre isso? Que o Espírito Santo é uma campainha? Já ouviu? Então, falei errado, pá! Olhei para uma mulher, desejei, bem! O Espírito, quando a Bíblia fala que o Espírito Santo veio nos convencer do pecado, diga, o Espírito Santo veio me convencer do pecado, diga, da justiça e do juízo. Olha bem para mim, o Espírito Santo veio te convencer do pecado. Não são os pecados que você comete, ele fica apertando a campainha dentro de você, mas é o pecado. O próprio Jesus disse isso lá em João, de não crermos em Cristo como Senhor e Salvador. Esse é o pecado. O que está levando as pessoas para o inferno não são os pecados que elas cometem, mas é não crer em Jesus como seu Senhor e Salvador. Bispo, mas e os meus pecados? Eles foram levados na cruz. Então o Senhor está dizendo para eu pisar na jaca e pecar? Não, a graça vai te trazer mais santidade. Esse menino me falou uma coisa sexta-feira, ele não sabe, mas ontem eu usei isso na pregação. E ele falou, eu não dei muito ibope, mas eu achei muito legal. De repente eu pego o celular dele e vejo uma foto de uma ser humana bonita, com a linguinha. Porque adolescente só, já viu? Eu falei, o que é isso aqui? Quem que é? Não, isso aqui. Aí a menina bonita. Aí ele falou assim, pai, os caras na escola ficam me dizendo, por que você não cata? Ela tá fácil, ela tá afim, que não sei o que lá. Aí do jeito, o TT ele é bem brisadão, né? Aí ele falou assim, pô pai, eu falei pros meus amigos, o Espírito Santo é tão delicioso, cara. Cara, é tão delicioso, ele é uma delícia, cara. Eu não quero saber dessa mina, eu quero o Espírito Santo. Não foi isso que você me falou? E eu achei tão maravilhoso. Aí eu olhei para ele e falei, Jesus, obrigado. Porque esse cara está entendendo a graça. Porque eu me converti e por 20 anos, 25 eu não entendi a graça. Agora eu entendi, eu ensinei para eles lei e graça por 25. Mas agora ele está entendendo a graça. Eu não quero pecar porque o Espírito Santo é maravilhoso. Ele falou para mim, ele é muito melhor. Ele usou essa palavra, ele é tão delicioso. O jeito de um adolescente falar. Querido, olha para mim. Quando você erra, quando você acorda mal e xinga e falou um palavrão, eu não estou estimulando você a fazer isso, mas quando você faz isso, Deus olha para você e te chama justo, amado, santo, sem culpa, menina dos meus olhos, eu te amo. Você pecou, você está sujo de porco, gastou tua herança com as prostitutas, vem cá, eu te abraço e dou uma festa para você, eu te perdoo, receba a minha graça. Quarto, você não precisa fazer para ser, você já é e por isso faz. Diga assim, eu não preciso fazer nada para ser. Por exemplo, será que essa mulher que está comigo desde 1998 precisa fazer alguma coisa para eu amar? Precisa? Ou para eu entender que ela me ama, ou para que eu a aceite? Não precisa ser nada mais feito, tudo já foi feito. Nós vamos sim ter um relacionamento todo dia. Eu amo ela, ela me ama, a gente mantém o nosso amor, relacionamento. Mas ela não precisa fazer mais nada para ser. Ela já é a minha esposa e por isso ela usa a minha conta, ele já é meu filho e por isso rouba meus perfumes, perde meus tênis, usa as minhas coisas. Esse cara não precisa fazer nada para ser meu filho, ele já é. Ela não precisa fazer nada. Então veja, ela não precisa fazer alguma coisa para eu aceitar, ou alguma coisa ele precisa fazer para eu, não, porque eles já são, então eles fazem. Você não precisa comprovar mais nada para Deus, olha para mim. Você não precisa fazer mais nada. Deus não está querendo ver uma grande atitude de fé para dizer, nossa, agora sim, você foi aprovado para ser meu filho, porque você passou pela fornalha da fé. Não! Você já é. Diga, eu já sou completo em Cristo. Então olha para mim, para de se gabar da sua bondade. Para de se gabar que você ora, que você jejua, que você faz, que não sei o que, querido. Os religiosos também fazem isso. Parece que eu preciso fazer muito para ter. Irmão, ore mais, jejue mais, trabalhe mais, faça mais,
Aguenta, irmão, mais prova, mais luta. Aí você vai ficando mais pleno em Cristo. Não é o quanto você ora e o quanto você jejua que te faz pleno em Cristo, você já é. Aí você vai me dizer o que, bispo? Você vai dizer que porque eu sou, então não preciso fazer? Não, eles fazem justamente porque eles são. Eu vou jejuar, não para ter, mas porque eu já tenho. Aí eu quero jejuar, eu quero mais, eu quero ser delicioso na minha vida. Então eu vou orar, eu vou servir Ele, eu vou para a rua, eu vou evangelizar, eu vou falar do amor dEle. Não mais para ter algum tipo de aprovação, porque isso vai me dar um carimbo, aprovado para receber bênçãos, porque evangelizou bonito essa semana. Tudo já foi feito, eu não preciso provar mais nada. Amém, querido? Faça o bem, receba o bem. Faça o mal, receba o mal. Isso é lei. Se você fizer o mal, a bondade de Deus vai te atingir. Difícil falar um amém nessa, né? Quando eu falo para você, faça o bem e você vai receber o bem, faça o mal e você vai colher o mal. Alguma novidade nisso? Alguma novidade nisso? E se eu te falar, se você fizer o mal, Ele tem o bem para a tua vida, porque Ele não te trata segundo o seu pecado. Opa, isso é graça. Isso é graça. Bispo, mas e a semeadura e a colheita? Ele vai transformar a maldição em bênção na sua vida. Fala para o teu irmão, Ele transforma toda a maldição em bênção na sua vida. Irmão, você já é pleno. Eu queria ter até 1h da tarde para pregar essa palavra hoje. Você já é pleno, você já é pleno. Fale para mim, eu já sou pleno. Todo mundo que está aqui já é pleno em Cristo. Não há mais o que você fazer para ter mais. Sim, eu vou jejuar, eu vou orar, eu quero o Senhor, eu te sirvo, Senhor, mas porque eu já tenho tudo. Não é fazer algo a mais para ter mais, não. Toda a plenitude de Cristo já está na sua vida pelo Espírito Santo. Amém? Porque quando você entra nessa da sua bondade, o diabo sempre vai apontar que alguém é melhor que você. Aí você fala assim, caraca, mano, li 1 hora da Bíblia hoje. Aí o diabo mostra o irmão e fala, ele leu 3 horas, e você leu só 1. Não é assim? Você fala, Senhor, eu orei por 1 hora, entrei aqui na tua presença nesse devocional. Aí Deus, o diabo, perdão, vai colocar alguém no seu caminho para mostrar. Aquele lá ficou 3 dias na minha presença. Você ficou 1h30 só. E o diabo fala assim, ficou na minha, ele fala em primeira pessoa, mentira. Sempre ele vai querer te condenar, sempre tem alguém melhor, não é pela sua performance. Sabe por quê? Eu vou para o secreto, eu faço meu devocional, eu passo 1h30, quantas horas eu puder na presença de Deus por dia. É porque eu preciso. Eu preciso porque é relacionamento, é amor. Romanos capítulo 7, versículo 7. Eu tenho ainda coisas para falar, mas eu vou encerrar aqui. Romanos 7, 7. Vai falando que eu vou até 12:30. Romanos 7, versículo 7. Quem escreveu Romanos? Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você vê que Paulo escreveu 70% do Novo Testamento, não foi ele, tá? Foi Jesus nele. Em Gálatas 1, Paulo fala, o evangelho que eu escrevi. E Paulo não chama de evangelho Marcos, Mateus, João e Lucas. Ele chama o evangelho as cartas. E ele fala, foi Cristo que me revelou. Porque Jesus, irmão, quando ele escreveu, os caras lá, Mateus, Lucas, os discípulos escreveram o que ele viveu, e até as palavras dele, tudo isso foi ainda, a lei regia o mundo. Jesus falou muita coisa ainda no regime da lei. A graça foi depois da cruz e no derramar do Espírito no cenáculo. Ali nasce a igreja e a graça. Então, evangelho, é para pirar a cabeça, né? O evangelho é Paulo. E não foi ele. As palavras dele eram as palavras de Cristo. Diga assim, as palavras de Paulo eram as palavras de Deus. Então esse Paulo, ele fala assim, que diremos pois, é a lei pecado? Não, a lei não é o pecado, né? Mas olha o que ele fala, de modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça. Eu não sabia que era errado despir uma mulher na minha cabeça. Mas agora eu sei. Irmão, quando você pega os 10 mandamentos, é fácil você cumprir até o 9. No 10º, Deus fala assim, e não cobiçarás. Aí ferrou. Porque você pode nunca ter adulterado contra a tua esposa, mas você já olhou para uma mulher. Você já olhou para um homem. Talvez não foi esse, mas você nunca matou ninguém, mas você já falou, tomara que bata o carro, caia num barranco e arranque os 2 bracinhos. Vai ficar só um dentinho na boca depois desse acidente, querido.
Mas é assim, ou sou só eu que sinto coisa ruim? O que Paulo fala? O mal habita em mim. Sim ou não? Quanto mais consciência que você tiver que você peca, você é pecador. Eu sou pecador. O mal habita em mim. E quanto mais consciência que você tiver que está tudo bem, a graça vem para me santificar. Ele me perdoou, vamos caminhar com Deus. Então, eu não teria conhecido a cobiça se a lei não falasse, não cobiçará. Caraca, agora eu sei que é pecado, lascou, então eu estou pecando. Versículo 8: o pecado tomou ocasião pela lei. É muita coisa, né, irmão? O pecado, a lei veio para fazer o pecado acontecer na sua vida. Porque se eu falo assim, digamos que eu sou Deus, tá amarrado, eu sou Deus e eu falo assim, é pecado sentar aí. Você está sentado, você sabia que era pecado? Mas se eu falo, eu sou Deus, digamos eu sou Jesus, e eu falo, é pecado sentar aí, o que você vai fazer? E agora se você sentar, você sabe que é errado, porque eu te dei uma lei te dizendo que é errado. Então ele fala, o pecado tomou ocasião pela lei, despertou em mim toda sorte de desejo ruim. Isso aqui você deveria tatuar na sua coxa, porque sem lei o pecado está morto. Meu Deus, fala comigo assim, ó, sem lei acabou o pecado, mas o pecado está no mundo, mas morreu para a sua vida, porque ele não tem mais poder em você. Olha o que Paulo fala, porque sem a lei, sem a lei, o pecado está morto. Ah, bispo, legal, então sem a lei o pecado está morto. Agora vamos em Romanos 10:4. Olha o que ele vai dizer, porque o fim da lei é Cristo, então o pecado está morto. Não tem. Sim, eu erro. Sim, eu já expliquei para vocês, se eu pecar há uma consequência, sim, é a lei da mão no fogo, o fogo queima. O pecado, ele gera coisas ruins, e não é Deus que está colocando, é consequência do pecado, e Deus o que faz? Ele vai transformar essa maldição em bênção, ele vai trabalhar para o teu bem, ele vai trabalhar aquilo para cooperar para algo bom na sua vida, mas não era o que Deus queria. Essa maldade do mundo não era o que Deus queria, isso é a maldade do diabo no coração do homem. Então, se sem a lei o pecado está morto, e o fim da lei é Cristo, acabou. Nós somos livres pelo poder de Jesus. Fale assim, eu chego na santidade pela graça e não pela lei. Diga, a lei acabou com Jesus. Vamos ficar de pé, aplaudir ao Senhor, aleluia. Só escute, depois você escute de novo essa ministração no YouTube. A lei aponta para você e o que você precisa fazer. A graça aponta para Jesus e o que Ele fez pela sua vida. Escuta isso de novo. A lei aponta para você e o que você tem que fazer. Faça. A graça aponta para Jesus e o que Ele fez, e para você é: receba, creia, é dom. Deus derrama sobre a sua vida. Eu quero encerrar lendo Colossenses 2:13. Colossenses capítulo 2, versículo 13. Você pode aplaudir Jesus? Você crê que eu estou parando essa palavra na metade? Eu vou pregar mais ela no discipulado na terça. Colossenses 2:13. Irmãos, só eu fico chapado ou vocês estão também? Porque não é normal isso não, irmão. Isso é muito bom. É muito bom para ser verdade. O nome disso é graça. O nome disso é Deus. Aí agora, só para você ir embora assim, realmente zoado, no bom sentido, eu vou te falar uma coisa. Novamente Paulo diz: e a vós outros, que estáveis mortos pelos vossos pecados, transgressões, e porque vocês não tinham a marca da lei, vocês tinham a incircuncisão da carne, Deus nos deu vida juntamente com Jesus. Olha para cá, que essa aqui é a parte mais importante. Sabe assim, ó, eu gosto de pegar os bolos e enfiar o dedo só no recheio. É isso aqui, ó. Deus nos deu vida juntamente com
perdoando, diabo ouve todos os nossos delitos. Todos os nossos delitos. E o que Deus fez através de Cristo na cruz? Ele cancelou o quê? Fale comigo, Ele cancelou o escrito de dívida. Posso te falar uma coisa? O escrito de dívida não é o que você fez. Te ensinaram isso, me ensinaram isso. O diabo tem um monte de coisa que você fez, ele anotou num papel, mas Jesus pegou esse papel e rasgou. Desculpa, isso é heresia. O diabo não tinha um papel com as suas dívidas escritas. O diabo não tinha um papel com o que você fez de errado escrito. Sabe o que é a escrita de dívida? Isso aqui é a lei. Deus pegou toda a lei, a morte da lei, que era contra nós e que constava de ordenanças. O que constava de ordenanças? Não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Irmãozinho, não é um papel com seus pecados escritos. Eu vou ler para você. Olha que loucura isso aqui, ó. Tendo cancelado o escrito de dívida. A palavra escrito é a palavra no grego cheirografon. Quer dizer assim, ó, manuscrito, o que alguém escreveu por sua própria mão. Quem escreveu com o próprio dedo na pedra? Deus. Isso era o escrito de dívida, era a lei. O que alguém escreveu com a própria mão, algo manuscrito por alguém com as mãos. Então, quando fala que Deus cancelou o escrito de dívida em Jesus, Ele pegou toda a lei e Ele então fez o que? A lei que constava de ordenanças, você tinha que fazer ou não, e a lei te era prejudicial, removeu inteiramente, encravou na cruz. E despojou. A palavra que despojou é desarmou. Chutem aí, qual era a arma do diabo contra nós? A lei. O escrito de dívida, a lei. E Deus desarmou. Irmão, o diabo é um assassino sem arma. Ele veio para matar. Com o quê? Se o revólver dele foi arrancado. O escrito de dívida era a lei. E desarmando principados, então Deus arrancou. O que você tem para usar inimigo? Tem a lei. O que Deus fez? Arrancou, desarmou os principados, aqui é todo tipo de demônio, e publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Pesado, né? Não era uma listinha com teus erros, não, que foi rasgado por Jesus. Era aquilo que o diabo, e esse evangelho que eu prego, é o evangelho que o diabo não quer que ninguém saiba. É o evangelho da graça. Eu não estou te dizendo, não receba Jesus, peque, faça o que você quiser, porque você já é perdoado. Sim, isso é verdade, mas a primeira parte não. Mas eu estou te dizendo,